Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo, sabe? Num tema que deu muita, mas muita manchete recentemente. A saúde do Elon Musk e também aquelas alegações sobre o uso de substâncias. Olha, a gente juntou aqui um monte de reportagem, artigo, até coisa de biografia para analisar junto. Exato. E a nossa ideia aqui é, organizar tudo isso, né? Apresentar essas informações de um jeito claro, tentando conectar os pontos entre o que cada fonte diz, para dar uma visão mais consolidada do que está sendo falado, tanto das condições médicas que a gente já sabe que ele tem, quanto dessas preocupações mais novas sobre o bem-estar e o comportamento dele. Perfeito. Então, vamos começar pelo que o próprio Musk já tornou público, que eu acho que já é um ponto de partida interessante. Lá em 2021, no Saturday Night Live, ele pegou todo mundo de surpresa e revelou ter síndrome de Asperger. Sim, isso é um ponto bem importante. A síndrome de Asperger, que hoje a gente entende como parte do transtorno do espectro autista, o TEA, ela se caracteriza geralmente por uns interesses muito específicos, muito intensos, sabe? Padrões repetitivos de comportamento e, o que é crucial aqui, desafios na interação social, na comunicação não verbal. Mas a inteligência e a linguagem formal ficam preservadas, né? Exatamente. Preservadas, e o Musk mesmo já, associou o jeito direto dele de falar, algumas excentricidades a essa condição. Ele mesmo fez essa ponte. E essa revelação dele na época gerou um debate danado, né? Teve gente falando de representatividade, mas outros criticando que talvez reforçasse aquele estereótipo do autista, gênio ou de alto funcionamento. Precisamente. Foi uma faca de dois gumes, assim. Por um lado, deu uma visibilidade enorme para a causa autista, o que é bom. Por outro lado, levantou críticas, sim, sobre talvez focar só nos casos de, sucesso e acabar ignorando a imensa diversidade que existe dentro do espectro. Não é todo mundo que é bilionário, né? Com certeza. Bom, além do Asperger, que já é uma questão relevante, as fontes que a gente pesquisou falam muito de problemas físicos crônicos, especificamente dores bem fortes na coluna e no pescoço. Parece que isso não é de hoje. Não mesmo. Vem de longa data. Pelo que consta, é resultado de uma lesão antiga. Tem uma história meio inusitada de uma luta de sumô que ele teria participado. Sumô? Sério? É o que dizem. E essa lesão levou a múltiplas cirurgias. As fontes que a gente viu citam pelo menos 5 intervenções cirúrgicas na coluna e no pescoço, incluindo uma bem séria, uma fusão das vértebras C5 e C6. Nossa, 5 cirurgias. Isso é muita coisa. É bastante. E a mais recente parece que foi reportada agora em janeiro de 2025. Foi descrita como necessária, bem dolorosa, mas que, segundo relatos, teria ajudado. A dor teria passado de algo insuportável para tolerável. Ainda dói, mas é tolerável. Imagino. E tem mais coisa nesse histórico médico, né? Teve a questão da malária também, lá atrás. Correto. Um caso bem grave de malária que ele contraiu na África do Sul, acho que foi em 2000. Isso é mencionado em biografias e em reportagens antigas. Então, olha só, se a gente junta tudo, o diagnóstico de Asperger, essas dores crônicas fortíssimas, a malária, já temos um quadro de saúde com desafios bem significativos, né? Sem dúvida. E isso antes mesmo da gente entrar nas polêmicas mais recentes. Exato. E não dá para esquecer o estresse, né? Fontes destacam o estresse extremo e a insônia crônica, que o próprio Musk já relatou várias vezes, ligados a gerenciar, meia dúzia de empresas gigantes ao mesmo tempo. Tem até um biógrafo, o Seth Abramson, que expressou publicamente preocupação sobre o impacto disso tudo na saúde mental dele e, claro, na tomada de decisões. Faz todo sentido essa preocupação. E é justamente aí, nesse contexto de pressão e saúde já complexa, que a conversa entra num território ainda mais delicado. O próprio Musk admitiu usar acetamina. Sim, ele admitiu, falou publicamente que usa acetamina, mas com prescrição médica para tratar depressão. Ele mencionou algo como uma pequena quantidade a cada 2 semanas ou algo assim. Essa foi a versão dele. Pequena quantidade a cada 2 semanas. Ok, mas as reportagens recentes, principalmente aquelas do New York Times e do Wall Street Journal, que se basearam em fontes próximas a ele,
pintam um quadro bem diferente, né? Completamente diferente. Os relatos que esses jornais trouxeram indicam um uso, assim, muito mais frequente, chegando supostamente a ser diário em certos períodos de 2024. É uma discrepância enorme. Uso diário. Isso muda tudo. A linha entre o terapêutico e o problemático fica bem tênue aí, né? Exatamente. Fontes do New York Times afirmam que o Musk teria dito a pessoas próximas que estava usando tanta cetamina, mas tanta, que isso estava começando a afetar a bexiga dele. Afetar a bexiga? Como assim? Olha, isso é consistente com uma condição médica conhecida chamada cistite induzida por ketamina. É um efeito colateral bem documentado do uso crônico e pesado da substância. Pode causar dor, problemas urinários sérios e, em casos mais graves, até danos renais permanentes. Caramba, então a questão central que essas reportagens levantam é se o padrão de uso dele ultrapassou o limite terapêutico e virou algo mais próximo do abuso, é isso? Precisamente. A discussão é essa. O uso era realmente só uma pequena quantidade a cada 2 semanas ou era algo muito mais intenso, como essas fontes descrevem? E tem mais. Há relatos de que ele misturaria a ketamina com outras substâncias, que não foram especificadas. E surgiram até fotos dele, supostamente, carregando uma daquelas caixas organizadoras de comprimidos diários, sabe? Com umas 20 pílulas dentro. 20 pílulas por dia. E conseguiram identificar algum? Algumas foram identificadas por essas fontes como Adderall. Adderall, que é usado para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que muita gente usa sem prescrição para aumentar o foco, a produtividade, né? Virou meio que uma droga de performance em alguns círculos. Exatamente. E as fontes não param por aí. As reportagens do Wall Street Journal e do New York Times, sempre citando essas fontes anônimas próximas, mencionam também o uso de outras drogas como LSD, cocaína, ecstasy ou MDMA e cogumelos psicodélicos. Nossa, aí já entra numa outra categoria de substâncias. E onde isso aconteceria? Principalmente, segundo os relatos, em festas privadas. Festas bem exclusivas, onde os participantes teriam que assinar acordos de confidencialidade, os famosos NDAs, ou deixar os celulares na entrada para garantir que nada vazasse. Clima de segredo total. E a gente não pode esquecer, claro, daquele episódio super público em 2018, no podcast do Joe Rogan, quando ele fumou maconha ao vivo. Aquilo deu uma repercussão gigantesca, né? Enorme. Gerou investigações internas na Tesla, na SpaceX, impactou o preço das ações, foi um marco, digamos assim, nesse histórico de polêmicas envolvendo substâncias. Mesmo sendo maconha, que é legal em muitos lugares, a imagem de um CEO de empresas de tecnologia de ponta, com contratos com o governo, fumando num podcast, pegou muito mal para muita gente. Com certeza. E é interessante notar, como você mencionou antes, que essas alegações mais recentes e mais graves sobre o uso intensificado em 2024 coincidem com um período em que ele estava super em evidência, muito ativo politicamente, né? Inclusive com aquelas interações com o pessoal do governo Trump e aquele tal de Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. As fontes fazem essa ligação. Fazem. As reportagens explicitamente conectam esse suposto aumento no uso de substâncias a esse período de, intensa pressão e visibilidade política. E isso, claro, teria gerado uma baita preocupação interna nas empresas dele, na Tesla e principalmente na SpaceX. Principalmente na SpaceX por causa dos contratos com o governo, imagina. Exato. Conselheiros, executivos, essa galera teria manifestado um receio real sobre o impacto disso na liderança, nas decisões estratégicas, porque a SpaceX tem contratos militares, contratos com a NASA, são contratos governamentais que exigem, por lei, ambientes de trabalho livres de drogas. É uma questão de segurança nacional até. E aí surgem aquelas alegações de que ele talvez recebesse dicas sobre quando seriam os testes de drogas. Isso é sério. É muito sério. São alegações que constam nessas reportagens, baseadas nessas fontes. Se isso for verdade, seria uma violação grave das políticas e talvez até da lei. As empresas não confirmaram, claro, mas a alegação está lá, registrada por veículos de imprensa importantes.
E como tudo isso, essa pressão toda, o suposto uso de substâncias, como isso se conecta com o comportamento público dele? Porque vamos combinar, às vezes ele tem umas posturas, umas falas no Twitter, ou X, né, que chamam muito a atenção. Parecem impulsivas, até meio erráticas. Olha, as fontes ouvidas por veículos como o New York Times e também um site chamado Futurism levantam abertamente essa possibilidade. Elas relatam preocupações internas sobre oscilações de humor muito bruscas, comportamento considerado errático, decisões impulsivas tomadas no calor do momento. Tipo o que, por exemplo? Nazistas em eventos ligados à posse do Trump. Coisas que algumas dessas fontes próximas associam diretamente ao possível uso de substâncias. Quer dizer, elas sugerem que ele não estava agindo normalmente. E a Futurism falou de paranoia também, né? Sim, notou uma aparente paranoia que o próprio Musk teria relatado a confidentes. Uma sensação de perseguição, talvez? Enfim, um conjunto de comportamentos que, segundo essas fontes, fugiam do padrão e levantavam sinais de alerta. Até uma fixação em ter mais filhos foi mencionada por algumas fontes como parte de um comportamento mais excêntrico ou impulsivo nesse período. Uma avalanche de informações e alegações bem pesadas. E qual foi a reação do próprio Musk a tudo isso? Ele negou tudo em bloco? Não exatamente. Como a gente disse, ele admitiu o uso prescrito de cetamina para depressão. Isso ele confirmou, mas negou veementemente o abuso. A linha de defesa dele é: se eu usasse demais, eu não conseguiria trabalhar, basicamente dizendo que a performance dele nas empresas seria a prova de que não há abuso. Faz sentido, do ponto de vista dele. É um argumento. Ele também minimizou a importância da terapia tradicional, chegou a dizer que amigos são muito melhores que terapeutas, uma visão particular sobre saúde mental. E as pessoas próximas, aquelas que teriam vazado as informações? Bom, segundo o Wall Street Journal, essas fontes relatam que pessoas do círculo íntimo dele chegaram a implorar para que ele fosse para reabilitação lá em 2022, o que contradiz um pouco a ideia de que estava tudo sob controle, né? Há relatos também de preocupação da ex-parceira dele, a Grimes, com o bem-estar dos filhos nesse contexto todo. E as empresas, Tesla, SpaceX, alguma posição oficial sobre essas alegações mais recentes? Que a gente saiba, não houve uma resposta formal e detalhada a essas alegações específicas do NYT e WSG sobre o uso mais pesado em 2024. Silêncio, basicamente. O que em si também gera especulação, né? Com certeza. Então, para a gente tentar amarrar tudo isso, o que a gente tem é um cenário incrivelmente complexo. De um lado, um diagnóstico público de Asperger, problemas sérios e crônicos de saúde física, como as dores na coluna, um uso admitido de cetamina para depressão, com prescrição. E do outro lado, uma verdadeira avalanche de reportagens, vinda de fontes jornalísticas muito estabelecidas, como o New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, The Verge, Futurism, todas elas detalhando com base em múltiplas fontes anônimas descritas como próximas a ele e às vezes até com mensagens privadas e fotos. Um suposto uso bem mais amplo, frequente e problemático de substâncias. Não só cetamina em excesso, mas também Adderall, LSD, cocaína, MDMA, cogumelos. E com consequências relatadas tanto físicas, como a questão da bexiga, quanto comportamentais, como as oscilações de humor, a impulsividade, a paranoia. Exatamente. É fundamental a gente bater na tecla que nós estamos consolidando o que foi reportado. Não estamos afirmando que tudo é fato consumado, mas sim apresentando o que essas fontes jornalísticas investigaram e publicaram, citando múltiplas pessoas que conheceram ou trabalharam com Musk. A consistência entre os relatos, vindos de veículos diferentes, e a gravidade do que é descrito são muito notáveis, mesmo diante das negativas parciais do Musk sobre o abuso. Sem dúvida, o quadro geral que emerge dessas reportagens levanta questões muito sérias, né? Sobre liderança sob pressão extrema, sobre governança corporativa, como as empresas lidam com isso, sobre saúde mental no topo e, claro, sobre o impacto potencial em empresas que têm contratos públicos tão sensíveis como a SpaceX. Questões espinhosas sem respostas fáceis.
mas que precisam ser discutidas, eu acho. Concordo. E talvez fique aí uma reflexão final para quem nos ouve. Num mundo onde os líderes, especialmente figuras como Musk, enfrentam pressões quase sobre-humanas e, ao mesmo tempo, a gente discute cada vez mais abertamente sobre neurodiversidade, sobre saúde mental, que lições ou perguntas mais amplas essa situação toda nos traz? O que isso diz sobre transparência, sobre bem-estar, sobre responsabilidade lá no topo da pirâmide corporativa e, por que não, política e de influência cultural? É algo para se pensar, realmente. Onde fica a linha entre a vida privada e a responsabilidade pública quando se tem tanto poder e visibilidade? Exato. Bom, com essa reflexão, acho que chegamos ao fim desta nossa análise aprofundada de hoje. Foi bastante informação, né? Esperamos que essa consolidação das reportagens e dos fatos tenha sido útil para organizar as ideias. Com certeza. E se você que nos ouviu gostou do conteúdo, achou relevante, considere deixar seu comentário, curtir o episódio, compartilhar com quem possa se interessar. Esse apoio é super importante para a gente continuar trazendo essas discussões detalhadas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!